UNE. Pra gente, a UNE não serve mais ao movimento, não só porque ela se posicionou, né, ao lado do governo, se tornou uma entidade governista, dependendo da reforma universitária, não só porque ela se tornou burocratizada e está distante do movimento estudantil. Por exemplo, as greves que nós fizemos nesses últimos anos, a UNE nem a UE estava presente, estava ajudando a organizar, e é necessário ter um instrumento que ajude a dialogar nacionalmente o movimento estudantil e estadualmente o movimento estudantil. Quem é, por exemplo, da Unesp, estudante da Unesp, vê a dificuldade que tem em dialogar os campos da Unesp. Imagina dialogar as universidades do Estado de São Paulo. E em relação à Conlute, eu não posso me posicionar em relação à chapa, porque a gente tem posições divergentes, mas a gente acha que é uma alternativa de luta e tem que estar aí fazer a discussão no conjunto dos estudantes e não se ausentar. O movimento estudantil tem que entrar nessa discussão. Que eu não consigo, assim, mas assim, pensar assim, que qual que é o objetivo, né, de ter uma entidade estadual, uma entidade nacional, que é possibilitar que os estudantes de várias universidades diferentes conversem sobre aquilo que tem reivindicação em comum, né, aquilo que acho que tem que conquistar junto, os problemas, e tentar organizar a forma de a gente atuar junto, assim, porque quanto mais gente atuando junto, mais força a gente tem, né. E aí colocar assim que hoje a UE e a UNE, elas não cumprem com esse papel, né, a gente sabe que elas não estão conseguindo fazer porque os estudantes se organizam em torno daquilo que parte dos estudantes consideram que é uma pauta importante, como, por exemplo, brigar contra a reforma universitária, né. Só que ao mesmo tempo, então assim, a gente se coloca contrário ao posicionamento do programa que a UNE está apresentando hoje, a forma de fazer movimento, né, que a direção majoritária tem, mas a gente acha que os espaços da UNE são importantes porque reúnem muitos estudantes que estão com vontade de fazer alguma coisa e muitas vezes estão lá, né, conhecendo o projeto da UJF, conhecendo o que está sendo colocado lá, e dentro de outros grupos também que acho que é importante a gente dialogar e tentar construir luta junto, né, a oposição que está lá da direção majoritária, e acho que pensar assim que tentar discutir junto não só com quem está na UNE e com quem está fora também. Desde o início da década de 80, quando houve o congresso e a fundação da UNE e da UE, que essas entidades elas são dirigidas aí pelo PCdoB, pelo PMDB, por partidos burgueses aí. O primeiro presidente da UNE da década foi o Aldo Rebelo, da UE foi o Barbieri, foi deputado federal pelo PMDB aqui da cidade de Araraquara e tal. A partir da década de 90, a UNE começa a receber dinheiro do governo federal mais diretamente, que é uma coisa que existe até hoje. Então, se nossa avaliação, essas entidades elas sempre foram controladas pelo governo. Não foi ontem que isso daí começou, foi há muito tempo. O que acontece é que nesse momento aí, que esses partidos, eles, no caso o PT e o PCdoB, eles chegaram ao governo, o capital político que eles tinham diante dos estudantes, que veio para controlar, para usar como um freio do movimento estudantil, esse capital político ele está cada vez mais desgastado. É por isso que a gente acha que o Conlute nesse momento aí é uma posição, é uma proposta capituladora diante da burocracia do movimento estudantil. Pelo menos que ele ser independente, tem que derrotar o JF que recebeu do movimento estudantil. Eu penso o seguinte, a UNE realmente ela não representa hoje os estudantes, só que tão pouco a Conlute representa. Porque a questão é a seguinte, a gente trabalha com quem está na luta. Tem o pessoal da Conlute que está na luta? Tem. Na UNE também, você vai trabalhar com as duas partes. Agora a questão não é essa. A questão é, a entidade, eu decido se tem alguém para representar. E a gente tem que lutar para ter movimento para ser representado. Inclusive, tem que questionar qual é a forma de representação. A luta se dá com quem está na luta. Logo, a gente trabalha com quem está na luta. Agora, a gente não vai ficar disputando aparelhos só pelo aparelho. Porque a gente precisa de movimento. O movimento precisa se constituir e depois você precisa ver qual é a entidade que é mais representativa, qual é a entidade que realmente está na luta. Senão, o debate fica esvaziado e não faz sentido. Você disputar algo que não representa nada. Entidade, a posição da UNE são alguns grupos que estão disputando o aparelho da UNE. Então, se quiser construir movimento, a gente vai construir junto. Se não tiver, Valeu. A nossa chapa, em primeiro lugar, ela defende a ruptura com a UNE, para além do fato de ela ser burocratizada, para além do fato de ela estar do lado do governo, é porque o interesse da UNE hoje vai de encontro ao interesse dos estudantes. Existe um processo de reorganização do movimento estudantil que vai de encontro aos interesses da UNE. E aí eu não faço a diferenciação aqui de direção da UNE e de oposição da UNE. Existe a direção majoritária da UNE e existe a direção minoritária da UNE. A direção majoritária da UNE é o PCdoB, é o que está apoiando a reforma universitária, é a que está apoiando o governo Lula. A direção minoritária é a que está lá dentro porque quer cargo, porque quer disputar aquela entidade. Só que aquela entidade para os estudantes, ela está totalmente morta, ela é totalmente uma abstração. E é por isso também que nós queremos fazer a discussão com os estudantes da construção da Conlute, porque a Conlute é uma coordenação estruturada nas entidades de base.
em que se torna impossível que os estudantes não estejam no seu cotidiano. E é por isso que nós temos a proposta de fazer o debate, sim, das entidades aqui na Unicamp, tanto DCE quanto CA construir a Conlute. Aqui, já que tá todo mundo se escondendo do sol e tá todo mundo cansado, não almoçou. Quantas perguntas tem aí, Marcelo? 6? Então, tem mais 6 perguntas da galera. A gente quer saber se, sei lá, se a gente vai ali pra sombra e continua as perguntas, ou se desencana e corta todas as perguntas agora, ou sei lá. Alguém tem uma sugestão? Vamos pra sombra e continua as perguntas. Beleza, então vamos todo mundo ali pra sombra e a gente continua.